Oi, 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 galera, tudo tranquilo? Aqui é o Wanderson A7 do canal Química Tunai. Nessa aula, vocês vão aprender como que se dá o nome para um ácido de Arrhenius, tudo bem? Nós já vimos como que se conceitua um ácido, como que escreve a ionização dele e como que se classifica. Nessa aula, como que a gente faz para dar o nome. Primeira coisa que eu gosto de falar é o seguinte: na hora de fazer a nomenclatura, eu divido os ácidos em dois grupinhos. Eu lembro que tem um tal de hidrácido, Wanderson, e tem um tal do oxiácido, isso mesmo. Para os hidrácidos, como que funciona a regrinha Tunai para dar o nome? Olha que fácil. Você começa pela palavra ácido. O que é esse espaço sobrando? O que é isso? Nesse espaço você coloca o nome do elemento que está ligado ao hidrogênio. Pode ser um elemento sozinho ou pode ser um grupo de átomos, sem problema, tá? E no final é a palavra hídrico sempre. Essa é a regrinha, olha que prático. Então eu coloquei a listinha aqui dos ácidos que mais caem nas suas provas, né? Provas de vestibulares, prova de Enem e por aí vai. Então olha o primeiro. O primeiro ácido todos vocês conhecem, você tem no seu estômago esse cara. Quem que é esse cara, professor? Esse é o ácido clorídrico. Faz sentido? Faz sentido, porque o nome tem que ter hídrico no final. Ele é um ácido que tem cloro, acabou, clorídrico. O segundo, ele recebe o nome, ele tem flúor. Então você vai dar o nome de ácido fluorídrico. O terceiro tem bromo, ácido bromídrico. O quarto tem iodo, iodídrico. Por enquanto, muito simples. O quinto ácido dessa lista, galera, ele é meio diferente. Por que sulfídrico, professor? Ele tem um elemento enxofre. Não deveria ser enxofrídrico? Mas você vai lembrar que enxofre vem do latim sulfur ou sulfi. Por isso que é sulfídrico e não enxofrídrico, tudo bem? Mas por que a fórmula é H2S e não HS? Aí tem a ver com a carga, com o NOx, com a família onde esses caras estão. Quer ver que bonitinho? Vamos fazer um rascunho aqui. Hidrogênio, ele faz normalmente uma ligação covalente. Essa é a característica do hidrogênio. O enxofre, o normal dele é fazer duas ligações covalentes. Aí tem uma regrinha de nono ano que você usou já, que é trocar esses números de lugar. Pega esse 1, joga para cá, pega esse 2, joga para cá. Virou H2S1, simplificadamente H2S. Conseguiram lembrar disso? É por isso que o ácido sulfídrico tem essa fórmula um pouco diferente. O próximo é um ácido muito comum em provas. Ele é um ácido fraquíssimo, porém extremamente letal. Comentei na aula anterior que ele era o ácido do Hitler, né? Lembra disso? E aí, qual é o nome dele? Cianídrico. Primeira coisa, não tem CN desse jeito na tabela periódica. É que CN é um grupinho, um ânion chamado de cianeto. E, portanto, o nome do ácido é cianídrico. Tranquilo? Os dois de baixo são mais estranhos ainda. Um chama ferricianídrico e o outro ferrocianídrico. Mas fica muito chato ter que decorar o nome assim, ou ter que decorar a fórmula. Então, esses dois últimos eu vou demonstrar porque o nome é estranho assim. Vamos lá? Atenção, olha esse. H3FeCN6. Não sei se você se recorda, mas a carga do hidrogênio em qualquer ácido é mais 1. Conferiu? Tudo bem? A carga do grupo CN é sempre menos 1. É fácil de pensar. Olha para esse ácido aqui. Ó. Olha para o ácido cianídrico. Se o H é mais 1, o grupo CN que vem do lado dele tem que ter carga menos 1. Por isso que o Wanderson colocou menos 1 aqui em cima. Então, a carga desse grupo cianeto é sempre menos 1. A carga do hidrogênio nos ácidos sempre vai ser mais 1. Tranquilo por enquanto? Aí você vai se lembrar o seguinte, que em toda substância composta, a somatória de todas as cargas dá zero. Vamos fazer uma continha bem bobinha comigo aqui. Atenção, ó. 3 vezes mais 1 dá mais 3. 6 vezes menos 1 deu menos 6. Bom, então vamos somar comigo. 3 vezes mais 1 dá mais 3. 6 vezes menos 1, menos 6. A somatória, por enquanto, deu menos 3. Então, o ferro, que é o átomo central, tem que ter uma carga oposta a menos 3.
ou seja, mais 3. Então, o ferro, nesse ácido que o Wanderson desenhou para você, tem carga ou NOx mais 3. Tudo bem? Beleza? Que é a maior carga do ferro. Não sei se você se lembrava disso, mas o ferro pode ter na tabela periódica as cargas mais 2 e mais 3, quando ele está numa substância composta. Tudo bem? Olha para esse outro. É um parente, um irmãozinho dele. Qual a carga do hidrogênio? O Wanderson falou que é mais 1. Ok. Qual é a carga do grupo cianeto CN? Menos 1 sempre. Pronto. Continha de vezes, moçada. 4 vezes mais 1, mais 4. 6 vezes menos 1, menos 6. Por enquanto, eu acho que a somatória deu menos 2, né? Mais 4 com menos 6 deu menos 2. Então, o elemento ferro tem que ter uma carga oposta, ou seja, mais 2. Você conseguiu perceber que nesses dois ácidos super parecidos, em um deles o ferro tem carga mais 3, no outro o ferro tem carga mais 2. Eu me lembro, professor, que quando tem dois tipos de carga, a gente usa a palavra ico para o maior, oso para o menor. Então, o ferro que está no primeiro exemplo é o ferrico. O ferro que está no segundo exemplo é o ferroso. É por isso que o nome do ácido fica ferricianídrico, que é o férrico. E o nome do segundo fica ferrocianídrico, porque ele tem a ver com o ferroso. Ficou claro? Então achei legal demonstrar esses dois para vocês, para não ter que simplesmente decorar, né? Qual que é o ferricianídrico e qual que é o ferrocianídrico. Mas a essência, o que tem em comum em todos os ácidos desse slide? Todos terminam em hídrico. Por que será? Porque todos, porque todos eles são classificados como hidrácidos. Então, todo hidrácido vai terminar em hídrico. Muito fácil, não é? Tudo certo? Tonight forever. Entendeu? Vamos passar para a próxima? A gente aprendeu a dar o nome para os hidrácidos, que é sempre hídrico. Agora tem uma regrinha, galera, que a gente usa para os oxiácidos. E vai ter um negocinho tonight para você decorar. Quer ver? Como que funciona a nomenclatura dos oxiácidos? Então, primeira coisa. Existem muitas formas de você aprender a nomenclatura de oxiácidos. Mas para ser prático aqui, vou mostrar a regrinha mais rápida que existe. Olha isso. Você vai decorar 6 ácidos chamados de ácidos padrão. O que é o ácido padrão? É aquele ácido que termina com a palavrinha ico. Então é o seguinte, eu vou te falar de 6 ácidos que têm a terminação padrão ico. Mas só 6? Só. E com esses 6, você consegue montar um punhado de outros oxiácidos. Então, foca para mim nesses 6. Você vai construir um esqueminha assim. Olha que bonitinho. Você vai lembrar do Papai Noel. Ho, 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 ho. Papai Noel. Do ladinho do hidrogênio, você escreve os números. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fechou? Do ladinho do oxigênio, você escreve 3, 3, 3, 3, 4, 4. Acabou. Papai Noel diz ho, 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 ho. Ao ladinho do hidrogênio, o que você coloca? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Do lado do OK que você coloca 3, 3, 3, 3, 4, 4. Só isso? Não, calma. Olha agora. Olha os elementos do meio. Decore assim. Não corro de bike colorida em São Paulo. Alguma coisa assim. Não como bisteca e costela sem pimenta. A frase que você achar mais legal. Não corro de bike colorida em São Paulo. Esses 6 ácidos que o Wanderson te disse são os ácidos chamados de padrão e eles têm a terminação ico sempre. Todos eles terminam em ico. E se vocês memorizarem esses 6, você vai conhecer um punhado de ácidos além deles. Quer ver que bonito? E o nome, como é que fica, professor? Todos eles terminam em ico. O primeiro elemento, o primeiro ácido tem nitrogênio no meio, não tem? Então o nome dele vai ser o quê? Nítrico. Qual vai ser o nome do segundo que tem carbono? Carbônico. O terceiro tem boro. Bórico, não é brômico, pelo amor de Deus. O próximo tem cloro.
Chamo de clórico. O O tem enxofre, chamo de enxofrico? Não, chamo de sulfúrico. O último tem fósforo. Como é que é o nome? Fosfórico. Você quer dizer que se eu souber esses 6, eu vou saber um punhado? Isso mesmo. Foca nesses 6. Que são chamados de ácidos o que mesmo, galera? Ácidos padrão. Então, foca na regrinha TUNAI. Os ácidos padrão terminam sempre em ico. Como é que eu lembro quem são os 6? Papai Noel. Ho, 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 ho. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3, 3, 3, 3, 4, 4. Não corro de bike colorido em São Paulo. Acabou. Tá, mas eu quero saber como é que eu posso aplicar isso para outros. Então, vamos lá. Olha agora. Se você conhecer os 6 ácidos padrão, olha como fica fácil. Se você pegar a fórmula padrão, que é uma das que estão na sua tela, se você pegar uma das fórmulas padrão e tirar um oxigênio, o seu ácido muda a terminação para oso. Mas quer dizer que o nítrico vira nitroso? Isso. O sulfúrico vira sulfuroso? Isso, perfeito. Se você pegar o seu ácido padrão e arrancar dele 2 oxigênios, ele vira um ácido que começa com a palavrinha hipo e termina com a palavrinha oso. Quando eu arranco 2 oxigênios da fórmula padrão. E se você, por último, pegar a fórmula padrão e acrescentar um oxigênio, aumentar um, o ácido passa a começar com a palavra per e terminar com a palavra ico. É meio estranho no começo, mas pense assim, você vai focar nesses 6 aqui. Pronto. Conhecendo esses 6, você consegue montar mais um punhado de ácidos. Se você pegar a fórmula padrão e arrancar um oxigênio, a terminação passa a ser oso. Se você tirar 2 oxigênios, começa com hipo, termina com oso. Se você acrescentar um oxigênio, começa com per, termina com ico. Vamos treinar isso agora? Olha que bonito. Quero que você monte comigo o ácido nitroso. Tem nitroso na tabelinha do Papai Noel? Não, tem nítrico. Se eu pegar o nítrico, que é o primeiro aqui, se eu pegar o ácido nítrico, retirar um oxigênio dele, ele vai virar nitroso. Então, qual é a fórmula do nitroso? HNO2. Curtiu? Entendeu? Curtiu? Dá um like aí. Beleza, moçada? Vamos para frente? Olha esse cara, hipofosforoso. Nossa, que nome feio, professor. Hipo no começo, oso no final. Olha aqui na regrinha. Para ser hipo-oso, eu tenho que retirar 2 oxigênios da fórmula padrão. Ficou claro o que eu falei? Então vamos lá. Como é que vai ficar o nome disso? Desculpa. Como vai ficar a fórmula? O ácido padrão que tem fósforo é o último aqui, fosfórico. Arranca para mim 2 oxigênios dele. Como fica? H3PO2. Acabou. Quero que você me ajude a montar o perclórico. Começa com per, termina com ico. Olha para a última regrinha aqui. Per-ico é quando a gente acrescenta um oxigênio na fórmula padrão. A fórmula padrão do clórico é HClO3. Eu quero o perclórico, ele é acima do clórico. Como fica? HClO4. Agora tem um negócio doido aqui no último. O que é brômico? Nem tem brômico na tabela? Verdade, não tem brômico. Na tabela não tem brômico, mas tem clórico. Tá, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Galera, cloro e bromo, eles moram na mesma família da tabela. Então o padrão segue igual. Então aqui tem clórico. Confere. Se você trocar esse elemento cloro por o elemento bromo, o que era clórico vira brômico, mas o resto é igualzinho. Então, se o Wanderson tira o cloro daqui, coloca um bromo no lugar, o ácido clórico vira ácido brômico. Tá pronto. E se pedissem para mim o tal do iódico? Iodo mora na mesma família do cloro. Era só trocar o cloro por iodo. Ficaria HiO3. Entendeu como é que é a regrinha para os oxiácidos? Então, para os hidrácidos, é bem fácil, coloca hídrico no final. Para os oxiácidos, você decora 6 deles, que são os mais importantes, que são os ácidos padrão. Tudo tranquilo? Se retirar um O,
o ácido passa a terminar com oso. Se retirar 2, hipo-oso. E se acrescentar 1, per-ico. Entendeu o que eu disse? Tranquilo mesmo, galera? Fechou? Vamos para o próximo e último item. Olha isso. Como é que a gente faz agora para dar nome para os ânions? Mas como assim ânion, professor? Você sabe que todo ácido, quando ioniza, nós já vimos isso, que ele vira H+, e produz um ânion. E de acordo com o nome do ácido original, vai ser o nome do ânion final. O nome do ânion depende do nome do ácido. Tudo bem? E a regrinha que você vai usar é isso aqui. Olha que bonitinho. Se o seu ácido terminar com a palavra hídrico, o ânion correspondente termina em eto. Se o seu ácido terminar com a palavra oso, o ânion correspondente vai ser ito. Se o seu ácido termina com ico, o ânion depois vai terminar com ato. Como é que decora isso aqui? Com ácido cianídrico eu não me meto. Teimoso do mosquito no bico do pato. Se você souber a terminação do ácido, automaticamente você sabe a terminação do ânion. Hídrico, eto, teimoso do mosquito no bico do pato. Vamos treinar alguns? Quer ver? Olha isso. Você concorda que esse ácido aqui não tem oxigênio? Então, o final dele é hídrico, professor. Isso, clorídrico. E qual vai ser o nome do ânion que ele produz? Ânion é aquela espécie com carga negativa, é óbvio. O ânion vai chamar cloreto. Faz sentido? Hídrico sempre vira eto. Tudo bem? Vamos treinar outro? Esse ácido, o nome dele é nitroso. Como é que você sabe disso, Wanderson? Ele vem do nítrico. Na tabelinha do Papai Noel, o HNO3 é nítrico. Esse tem um O a menos, então ele é nitroso. Ah, teimoso do mosquito. Nitroso vai virar o quê? Nitrito. Entendeu? Mais um? Esse é mais fácil, né, galera? Ó, o HNO3 faz parte já da tabela do Papai Noel. Ele é o primeiro. O nome dele é nítrico. Seguindo a regrinha, nítrico vai ter que virar o quê? A nítrico vira nitrato. Entendeu? Não é fácil? Se você sabe como que é o nome do ácido, automaticamente você sabe qual é o nome do ânion. Tem mais um exemplozinho um pouquinho mais sofisticado para a gente fechar. Quer ver? Olha isso. Esse ácido faz parte do Papai Noel, ele é o carbônico. Só que ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. Nós já vimos isso, né? Ele ioniza em 2 etapas. Primeira etapa, o Wanderson já colocou. Cadê a segunda ionização dele, professor? Está ali. Pronto. Você percebeu que ele produz 2 ânions diferentes? A primeira ionização dele produz, galera, esse ânion aqui. HCO3-. A segunda ionização dele produz apenas o CO3-. Tranquilo essa parte, né? Beleza? Por que aqui tem uma carga de menos? Somente aqui tem 2. Porque na primeira etapa ele perdeu só um hidrogênio, só um H+. Na segunda ele já perdeu 2. É por isso, tá bom? Você concorda que esse ácido original é o carbônico? Bom, pela regrinha, vamos pensar? Teimoso do mosquito no bico do pato. Carbônico tem que virar carbonato. Tá, mas os 2 ânions aqui são chamados de carbonatos, professor? Não exatamente. O de cima você vai chamar de hidrogenocarbonato. Por que será? Porque quem está enchendo o saco além do carbonato aqui? Você percebeu que tem um hidrogênio junto aqui? É um hidrogênio que ainda não foi neutralizado, vamos dizer assim. Tá vendo isso? Esse hidrogênio aqui que está sobrando, ele é um hidrogênio ionizável. Então se chama isso aqui de hidrogenocarbonato. O exemplo de baixo ele é mais direto. Qual é o nome dele? Simplesmente carbonato. Então, o ácido carbônico produz 2 ânions possíveis. Na primeira ionização, hidrogenocarbonato, que a sua avó chama de bicarbonato. E na segunda ionização, produz simplesmente o carbonato. Fácil? Tudo bem? Tranquilo? Olha este exemplo agora, ele é um exemplo curioso. Não sei se você se recorda, esse H3PO2 é uma exceção que o Wanderson falou.
Você está vendo 3 hidrogênios na fórmula, mas ele ioniza um só. Ele ioniza num hidrogênio apenas e o ânion vai ser isso aqui. Acabou. Ele não vai continuar, professor? Não, ele para por aqui. Mas eu estou vendo hidrogênio aqui, mas é hidrogênio que não ioniza, ou são hidrogênios que não ionizam. Esse ácido originalmente chamava-se hipofosforoso. Você lembra da cara dele? Vou apagar aqui para não ficar muito confuso. Ácido hipofosforoso, beleza? Que tipo de ânion ele vai formar? Vamos pensar. Teimoso do mosquito. O hipofosforoso vai virar o quê? Hipofosfito. Tudo bem? Beleza? Um aviso importante agora. Olha isso. O CO3-, que é o tal do carbonato, por que ele é chamado, Wanderson, de ânion normal? Porque ele já ionizou tudo que podia. Não tem mais hidrogênios para ionizar. Ele é normal. O bicarbonato ou hidrogenocarbonato, ele ainda tem um hidrogênio para ionizar. Então eu chamo ele de hidrogeno ânion. Agora, olha o último. Você está vendo hidrogênio? Ah, eu estou. Então, ele deveria ser hidrogeno ânion, mas ele não é. Porque esse hidrogênio não ioniza mais, já que estamos falando de uma exceção. Então, ele é classificado como ânion normal também. Entendeu? Então, a gente viu nessa aula como é que se dá o nome para os hidrácidos, como que se dá o nome para os oxiácidos e também para os ânions que são derivados desses ácidos. Galera, se você entendeu, se isso ajudou a entender um pouquinho mais sobre ácidos, dê o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe para quem você puder. Beleza? Um grande abraço, galera. Até a próxima. Fui!